Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Boa noite, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família também, né? Que José e Maria de Nazaré possam interceder por você. Tatiuel no Bethesda, aqui no canal, trazendo para vocês aí um pouco mais da experiência dentro da Sagrada Escritura, segundo a vontade e o impulso do Espírito Santo de Deus. Quero ler para vocês um trecho agora do Evangelho de São Lucas, né? Lá no capítulo 2, a partir do versículo 41. Nós vamos ver aqui Jesus aos seus 12 anos, né? Ou também conhecido como a perca e o reencontro do menino Jesus no templo. Bem interessante o fato dessa leitura, né? Dessa revelação, né? Do Senhor por meio desses mistérios, né? Que seria, no caso, o quinto mistério da alegria, o quinto mistério gozoso, isso mesmo, o quinto mistério da alegria. Né? Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhes: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabieis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Eis aí o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Desde o primeiro versículo já é muito interessante para nós falarmos deste mistério. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso só no primeiro versículo, já mostrando que José e Maria de Nazaré eram de fato pessoas religiosas, né? Compromissadas, né, com o mistério de Deus, ou seja, que viviam a sua religião. Né? Sabemos que religião vem de religar. Aquilo que foi perdido por José e Maria foi religado. No caso, no sentido de serem, né, a Maria, a mãe de Deus, e José, o pai adotivo do menino Jesus. Então, dentro do seio da família e que recomeça, né, essa ligação para com Deus. A ligação que foi rompida em Adão e Eva, já falei isso outras vezes, mas é uma sequência, né? Esses temas, é uma sequência de temas que agora eu digo para vocês. Que dentro digamos, né, do homem e da mulher, né, da união do homem e da mulher, rompeu-se com Deus, então Deus quis que a religação, né, a religião, o religar, brotasse também, né, de dentro do seio da família, né, e do fato, né, do seio da família, o Senhor se colocou, né, Jesus se colocou, né, e cresceu no seio dessa família. Se a gente for lá para o último versículo já, crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele é esse elo, o próprio Senhor se fez, né, para que o homem pudesse se religar com ele, o homem pudesse ter aí uma chance de salvação através do seu livre-arbítrio, claro, né, aceitando o Senhor de fato, né, mas veio por meio dessa família. E diz: tendo ele atingido 12 anos,
subiram a Jerusalém segundo o costume da festa, ou seja, né, o costume, a tradição, né, isso que a Igreja Católica ainda vive hoje, né, a tradição ela é muito importante dentro da Santa Igreja, né, dentro desse tripé, né, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. A Sagrada Tradição, né, é o que vem nos contar aí os apóstolos, a própria Sagrada Escritura, né, ela veio após a Sagrada Tradição. Não, uma coisa não menospreza a outra, uma coisa não inferioriza a outra, mas a importância, né, é de comum, como a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É uma comunhão, é um único Deus. Ou seja, né, o Pai não é maior que o Filho, que não é maior que o Espírito Santo. É um único Deus, né? É o mistério da Santíssima Trindade. Então, trazendo, né, deste mistério, né, para também a Santa Igreja, né, de forma mais palpável a nós vemos aí esse tripé, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Uma coisa não vai inferiorizar a outra, mas pelo contrário, é uma comunhão plena, né? E é o próprio Espírito que dá vida, né, a esse tripé. É o próprio Espírito que ele solidifica, vamos dizer assim, ele solidifica essa rocha, essas colunas que tornam a igreja inabaláveis. Por isso ela sobrevive ainda os dias de hoje. E por isso ela defende tanto, né, a questão da vida e a questão da família. E esse texto ele vem trazer para nós aqui de forma muito palpável, né, trazendo realmente de fato para a nossa realidade na questão de aonde buscar o Senhor, né? Ter o Senhor como centro do nosso lar, mas buscá-lo, é necessário buscá-lo. Para ter ele no centro, é necessário ir até ele. Eu até me lembro da questão, né, dos nossos, da patrística, né, dos primeiros cristãos, né, que de fato eles estavam dispostos a dar a sua vida, a arriscar a sua vida para ter o Senhor no centro do seu lar, no centro da sua família, no centro da sua fé, no centro da sua missão. Então, eles arriscavam indo até as catacumbas, né, para celebrar, porque estou falando aqui de um período onde era muito intensa a questão da perseguição dos cristãos. Tanto eles como também os catecúmenos, mesmo que ainda não tivessem recebido ali os sacramentos, né, que de princípio eram os 3 dados ao mesmo momento, né, o batismo, a primeira comunhão e a crisma. Então os catecúmenos estavam dispostos a realmente, mesmo se não estivessem ainda recebidos o sacramento, a dar a vida por isso. E olha que beleza, né? Olha que beleza, porque eles arriscavam, eles iam, porque de fato eles sabiam o porquê eles estavam arriscando a vida deles, né? Para mim, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles viviam muito bem essas palavras que o Espírito Santo inspirou, né, no coração de São Paulo, que o Espírito Santo soprou pelos lábios, né, de São Paulo. Então isso é muito importante. E isso trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, até onde você está disposto a ir para viver a sua fé, para realmente testemunhar o nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de calamidade, nós estamos vivendo um tempo aí de pandemia, nós estamos vivendo um tempo cheio de restrições. Estamos, sim, mas até onde você é capaz de se doar? Até onde você é capaz de ir, né, pelo nome de Jesus, para defender a sua fé, para defender a sua igreja. Aí alguns dizem assim, não, mas placa de igreja não salva ninguém. De fato, placa de igreja não salva ninguém. Mas quando São Paulo perseguia a igreja, ele não estava perseguindo Jesus, ele perseguia a igreja. Quem apareceu para ele foi o próprio Senhor e disse, Saulo, por que me persegue? Ora, Saulo não estava perseguindo a igreja? Os cristãos? E de repente o Senhor aparece para ele e diz, Saulo,
por que me persegues? Ou seja, né, realmente, aí falar a placa de igreja não salva, mas a igreja de Jesus Cristo não é uma placa, é o próprio Cristo que se faz, porque o Cristo é a cabeça dessa igreja, a qual é o seu corpo, né? E num mistério é o seu corpo místico. Olha que maravilha, olha que grandiosidade. Deus realmente é extraordinário, posso falar assim para você. Deus é extraordinário, né? Mas ainda prosseguindo mais da leitura, para que o teu coração fique cada vez mais abrasado e cheio do Espírito Santo, e eu já clamo em nome de Jesus, para que realmente o Espírito Santo dê vida, né, através dessas palavras, para o teu coração. Acabados os dias dessas festas, voltavam. Ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o percebessem, né? É interessante trazer para os dias de hoje essa realidade, como eu estou falando, até onde você está disposto ir, né, por conta do nome de Jesus, por conta da Santa Igreja do Senhor, que é o seu corpo místico, porque muitas vezes nós vamos, eu não quero trazer essa reflexão, esse momento aqui agora, né, é claro, José e Maria, eles são dois pilares, né, da igreja, os dois maiores santos da igreja, né, melhor dizendo, e vocacionados ao matrimônio, né, totalmente válido, completamente válido, né, como diz o nosso santo Papa João Paulo II, mas a vida deles em si, ela fala para nós. Claro que nós já vivemos, e tantas outras vezes vivemos o quinto mistério, né, o mistério da alegria, da perca, do reencontro do menino Jesus, mas o Senhor, né, o verbo se fez carne, e a palavra é o Senhor, e cada vez traz uma realidade, uma reflexão profunda, segundo o momento de vida que nós estamos vivendo. E muitas vezes, nós quando tínhamos a Santa Missa, quando nós tínhamos os sagrados sacramentos, né, nós íamos, mas lá nós vivíamos o momento, né, momentos até mesmo, vamos dizer, retiros de TLC, experiência de oração, aprofundamento de oração, ECC, né, Encontro de Casais com Cristo, FSJC, finais de semana de Jovem com Cristo, nós vivemos aquela experiência ali, mas depois que nós nos retiramos, né, nós não percebemos que nós deixamos o Senhor lá, e nós voltamos como homens e mulheres velhos, para a vida velha, talvez só com a euforia, somente com a euforia. Não estou falando que é a realidade, mas é a luz que o Espírito Santo está me dando, o discernimento para trazer para esta realidade, para o que talvez você possa estar vivendo hoje, no agora. Compreenda isso. Então, nós deixamos, até mesmo participamos da Santa Missa, mas logo em seguida que participamos da Santa Missa, nós deixamos Jesus, né, lá na Santa Missa e voltamos como se nada tivesse acontecido. Ou não percebemos que deixamos ele lá, porque estávamos distraídos, talvez com as preocupações mundanas, talvez com as preocupações do homem velho, da mulher velha, e esquecemos o Senhor, né? Bom, continuando. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Olha só que coisa, né? É bem interessante aqui também dizer isso, porque muitas vezes aí nós não procuramos o Senhor onde devemos e vamos procurar simplesmente o Senhor nas pessoas, né? Eu e a minha esposa fazíamos uma live há pouco tempo, né, no nosso canal por meio do Instagram e do Facebook, nós falávamos sobre isso, né? O primeiro caminho é Jesus, é buscar Jesus. O primeiro caminho, né, é sempre buscar Jesus no sacrário. Vá adorar o Senhor, reservar momentos para adoração ao Senhor. Não simplesmente quando você vai para a Santa Missa ou quando você já está exercendo algum serviço na igreja. Ou já tem alguma reunião, algo do tipo. Não, mas realmente, de fato, reservar. Não, eu vou tirar o dia de hoje e eu vou adorar o Senhor tal horário, né? Eu vou adorar o Senhor por tanto tempo, sabe? Realmente e de fato, reservar tempo para o Senhor, né? E não ficar procurando Ele somente em pessoas, porque tem gente que fica muito, ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas ela em si, ela não vai buscar na fonte. Então, claro, quer que eu ore por você? Eu oro, mas vamos orar junto. Vá você também, busca o Senhor, né? Vai rezar o Santo Rosário, né? Mistério tremendo, oração
poderosíssima é o Santo Rosário. Vai rezar o Rosário diante do Senhor na capela, para que o próprio Espírito te inspire uma adoração verdadeira, uma adoração íntima com o Senhor. Então não ficar somente procurando nas pessoas, porque ali provavelmente você não vai encontrar, vai ser uma perca de tempo, a não ser que você tenha de fato pessoas específicas para assuntos específicos, ou seja, não é para qualquer um que você vai abrir a sua vida, principalmente e também a sua vida conjugal. Se for trazer isso para a realidade da família, do esposo e da esposa, do pai para com os filhos, às vezes vai pedir conselho para pessoas erradas sobre como lidar com tal situação que o seu filho está vivendo, com tal dificuldade que ele possa estar vivendo, né? Mas por que não procurar realmente no lugar que importa? Primeiramente, vá no Senhor. O Senhor pode te indicar uma pessoa, o Senhor pode falar, conversa com tal sacerdote, conversa com tal diácono, conversa com tal ministro, conversa com tal pregador, conversa com tal ministro de música, conversa com tal intercessor. O Senhor vai indicar uma pessoa, né? Se é que Ele quer falar com você através de alguém. Então, perdão, garganta tá ruim, viu? Mas o Senhor ele vai te indicar uma pessoa, de fato, que vá falar, né, a qual Ele, pelo Espírito, vai te indicar. Então é necessário, de fato, ter amigos que sejam amigos de Jesus. Né? Por isso que diz, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Né? Por quê? Porque o seu amigo, de fato, se você encontrar um amigo verdadeiro, ele vai ter esse tesouro. Porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o coração do teu amigo estiver em Jesus, de fato você encontrou um tesouro. Compreende? Então não é para qualquer um, não é em qualquer lugar, não é em qualquer roda de amigos, de amigas, não é dar atenção para aquele que tem realmente uma vida toda torta, toda destruída. Não, é ser somente junto com aqueles que são, de fato, sal da terra e luz do mundo. Compreende? Mas, não encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Voltaram a Jerusalém. Vamos colocar assim, voltaram à Cidade Santa. Voltaram ao local onde eles tiveram o encontro com Jesus. Né? Volta o teu coração para o primeiro amor, para de fato ter e viver, né, de forma constante aquela experiência com o Senhor. Aí já deixa de lado a euforia e vai viver a constância da alegria que preenche o coração. É o Espírito Santo de Deus que nos dá essa alegria, que nos preenche verdadeiramente, que nos capacita, que nos dá fervor. Então, volta-te ao primeiro amor. Aonde foi o seu primeiro amor? A sua primeira experiência com Jesus. Claro, você não vai ficar preso nesse primeiro amor, mas você vai viver de forma perpétua o amor que edifica, o Espírito que solidifica a sua fé, a sua entrega, a sua esperança. A sua esperança. Olha que maravilha. Bom, vamos lá. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Né? E esses 3 dias é tão marcado para mim, louvado seja Deus, viu? Vou falar para você, esses 3 dias são maravilhosos, né? Porque a gente lembra aí 3 dias aonde de fato o povo procura o Senhor, mas não encontra, porque desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Né? Aqui eles já estavam experimentando o quê? Experimentando aí a busca constante para o Senhor. Imagine o coração deles, o desejo deles de encontrar Jesus. Ora, já havia se passado 3 dias sem o Senhor, então imagine aquela, não digo ansiedade, mas aquele fogo, sabe? Mas que não consome, é como o fogo da sarça ardente. Queima, 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 mas não consome. Mas você está ali naquela situação querendo o Senhor. Principalmente nós que vivemos um tempo onde você não pode comungar de fato fisicamente, comer da carne do Senhor, beber verdadeiramente do teu sangue, porque é corpo, é carne de Cristo, verdadeira comida e verdadeira bebida que nós cristãos católicos tomamos. Então é importante demais. Imagine ficar aí, né, 3 dias sem a experiência com o Senhor, de comungar a sua carne, de tomar do teu sangue. Imagine quanto e quanto tempo
algumas pessoas, né, e muitas, né, digo, já estão vivendo esse período de não poder tomar da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo. Né? Meu Deus do céu, eu não sei como nós vamos sobreviver. Né? Como dizia Pedro, a quem iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Não tem para quem ir. Então, meu Deus, 3 dias, o que pode representar esses 3 dias na minha vida? Sem amar o Senhor, sem adorar o Senhor, sem comungar da Tua carne e do Teu sangue, né? E o Senhor, né, naquela sabedoria, eu estou tentando trazer aqui digamos que é um cubo mágico, né? Porque eu estou falando, trazendo, claro, para a nossa realidade, para a nossa experiência, mas dentro da palavra também, agora olhando um pouquinho mais, né? Ouvindo que, sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os, né? Sentado no meio, no centro, né? No centro, ele ouvia e ele interrogava, né? Eu vou continuar o texto, né? Todos, 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, sentado no meio, no centro, ele é o centro, o Senhor é o centro, ouvindo-os e interrogando-os. Ou seja, o Senhor, ele não dá para nós assim as respostas de mão beijadas, mas ele quer que nós de fato lutemos por ele. Até lembra aquela história de Santo Antão, né, que durante uma batalha com Satanás e tal, né, todo aquele alvoroço e o demônio em si, em forma de feras e todo aquele combate, e depois que termina o combate, né, Jesus aparece para Santo Antão, e Santo Antão diz, Senhor, aonde estava, né? Não viste todo esse combate, eu precisava tanto? E Jesus fala, eu estava bem aqui, mas é que eu gosto de te ver lutando por mim. Então Jesus faz com que nós pensemos de fato, ele exercita. O Senhor não quer que nós sejamos cristãos, como eu posso dizer, acomodados. O Senhor quer de fato que nós cresçamos, né? Então por isso ele ouve as nossas preces, mas ele interroga o nosso coração também. Ele interroga a nossa alma. Para quê? Para agitar. Tanto que Simeão diria, né, que o menino seria causa, né, de contradição a muitos corações. É justamente nessa interrogação, né, o que o Senhor faz. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe, meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Né? Nós te procurávamos e nós te procuramos, Senhor, e o nosso coração está cheio de aflição. Nós estamos aflitos. E o Senhor diz, não temais. Não temais. Não tenha medo. É o que o Senhor vem nos dizer. Não tenha medo. Aproximem-se. Eis que eu estou aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem, eu te quero. Vem, você é meu. Vem, o Senhor está te chamando. Vem. Respondeu-lhes ele, por que me procuráveis? Não sabieis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Né? Ele interroga. Por que ele interroga? Justamente por conta disso. Porque nós não compreendemos muitas vezes o que o Senhor nos fala. Nós não conseguimos compreender. Então ele interroga o nosso coração. Né? Como diz o Catecismo da Igreja Católica, ele vem falar o quê? Né? Que o homem... ele é o homem todo que reza, mas uma das expressões mais completa é que é o coração do homem que ora. O homem todo é que reza. Né? Por isso ele interroga o nosso coração, para que o nosso coração fique de fato agitado, em movimento, para que nós não nos tornemos, como eu já falei, pessoas frívolas, acomodadas. O Senhor não quer que nós sejamos acomodados. Por isso, de fato, ele interroga e ele agita o nosso coração, porque ele sabe que, de fato, de primeiro momento, o nosso coração não vai compreender.
Tanto que, e é por isso, por esse motivo, que a Sagrada Escritura ela tem que ser lida pelo mesmo Espírito que foi inscrita. Ou seja, nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus para ler a Sagrada Escritura e compreender o que Deus realmente está falando para nós. E você vai ler 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, e todas as vezes o Senhor vai falar ao teu coração de uma forma como única, né? Como se fosse talvez a primeira, melhor dizendo assim. E depois, porém, eles não compreenderam tal, em seguida desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Né? Então, ou seja, o Senhor desceu junto com eles. Por quê? Porque naquele momento que eles... No primeiro momento, eu não estou falando aqui da questão de José e Maria, tá? Eu estou usando esse texto justamente para ter um discernimento para a nossa realidade. Então, quando eu digo eles, eu volto naquela experiência que eu estava falando. Quando a gente vai na missa, a gente vai num retiro, a gente vai num acampamento de oração, né? E a gente volta como se nada tivesse acontecido. Mas agora de forma diferente, porque o coração foi interrogado, porque de fato o coração ele foi agitado, ele foi abrasado. Houve-se um prestar de atenção, ouviu-se, meditou-se, contemplou-se, né, o Senhor. O que aconteceu? O Senhor desceu com eles. O Senhor voltou com eles. É justamente aqui que eu quero dar o fechamento dizendo que o Senhor quer voltar como centro da sua família. O Senhor quer voltar como centro do seu lar. Muitas famílias estão se destruindo, estão se desmoronando, né? Estão, infelizmente, né? Realmente aí totalmente aniquiladas, porque o Senhor não é o centro, porque no dia do sacramento do matrimônio, foi lá, foi viver a experiência, né? Mas quando voltou, não trouxe o Senhor consigo, porque infelizmente, talvez foi uma cerimônia muito curta, não sei, talvez foi uma cerimônia que não foi prestado realmente toda a piedade necessária para se viver isso. Então é importante quanto a isso, até mesmo na escolha de padrinhos. Vamos entrar nessa realidade aí, vai. Na escolha de padrinhos, escolher pessoas que de fato vão ser pessoas de oração. Que o Senhor possa te indicar essas pessoas para quando você precisar, elas estejam em oração junto com você. Elas possam te aconselhar à luz da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério da Igreja. Isso é importante. Isso é importante. É um passo importantíssimo para se ter uma estrutura na rocha, solidificada pela graça do Espírito Santo de Deus. Então, muitos matrimônios estão sendo destruídos e eu e minha esposa, infelizmente, temos vivido aí, junto com alguns corações, essa experiência de ver matrimônios sendo destruídos. E isso fere o coração realmente. Porque nós temos aí, vamos completar os nossos 13 anos de matrimônio, e dentro, né, dos matrimônios que nós já fomos, né, fomos convidados ou para padrinhos, ou simplesmente como padrinhos testemunhas, ou às vezes como convidados, né? Para prestigiar, né, para estar ali junto e renovando as nossas promessas, nós contamos aí pelo menos 30 matrimônios que nós já fomos, ou 30 ou 33, agora não tenho, não sei se é 30 ou 33, eu sei que daria mais ou menos 3 por ano, né, e hoje nós vemos aí alguns, né, poucos, claro, poucos, né, desses que nós participamos, poucos, né, que sofreram aí, infelizmente, né, o choque, né, da separação, infelizmente, né, mas nós estamos lutando para que de fato o mundo conheça que é válido viver o sacramento do matrimônio e testemunhar que sim, é possível viver santamente, ser santo no sacramento do matrimônio. É possível. Nós temos aí diversos santos católicos de altares, né, que foram casados. E os 2 maiores santos da igreja, José e Maria de Nazaré. Quer exemplo maior do que esses dois? Né? Não tem exemplo maior do que eles. Bom, mas a reflexão que eu queria trazer era justamente essa, né? O sentido de chacoalhar o nosso coração, de deixar o nosso coração ser chacoalhado, né? E essas experiências, elas começam a ser vividas e aprofundadas por meio da oração do Santo Rosário, né? Por meio da mudança de vida concreta, a ponto de que
você possa, dentro do seu matrimônio, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, numa enfermidade, orar num momento de gestação, orar pelo bebê, impor as mãos no ventre da criança, ali, da esposa, e orar, né, pelo bebê, por aquele nascituro. Então é importante isso. São coisas que de fato são importantes. Então eu convido você a mais uma vez meditar, né, esse texto, né, o Evangelho de São Lucas, do capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 52, em cima, né, do que o Espírito Santo de Deus quer falar para você, quer te ensinar. É importante. Deixa o Espírito Santo de Deus catequizar você. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida, né? Peço que você aí compartilhe, se foi de benefício para a sua alma, compartilhe sim, deixe sim aí o seu like, compartilhe com os seus amigos, com as famílias. O que nós queremos viver aqui é, de fato, que Cristo apareça e que nós cada vez mais estejamos menores, mas que Cristo, de fato, apareça, cresça na sua vida, na sua história, e ele cresça em estatura, em sabedoria e em graça, para que de fato você e a sua casa, você e os seus, sejam aí uma pequena Jerusalém rumo à nova Jerusalém celeste, que de fato é o reino dos céus. Que aqui seja somente uma preparação para o reino dos céus. Assim como de fato você tem que educar os seus filhos, preparando eles para o reino dos céus. Assim como é o matrimônio, o esposo e a esposa, somando com o outro, acabam se preparando para viver o reino dos céus. Amém? José e Maria de Nazaré, rogai por nós. Deus te abençoe.